Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal de crochê. Lembrando que eu também tenho aqui no YouTube um canal de tricô. Eu sou Margarete Suleiman, sou artesã, professora de tricô e crochê e hoje nossa aula é 3 em 1. Nós vamos aprender várias coisas aqui, vou dar muitas dicas para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa aula. Nós vamos trabalhar com fio de malha, que eu já vou mostrar para vocês. A nossa receita final aqui, olha, é uma lembrancinha para batizados, tá? Se você não colocar o enfeitinho aqui no meio, seria uma mandala de crochê, tá? As pessoas chamam de mandala, você pode usar ela como enfeite, como chaveiro, do formato que você quiser aí e tiver a sua criatividade. Você pode também colocar outros enfeites aqui também. Aqui no caso, nós vamos aprender a fazer a base redonda, vou dobrar aqui para vocês, a base redonda perfeitinha, sem cicatriz aqui aonde a gente emenda. Vocês podem perceber que não dá para ver aonde foi feita a emenda das carreiras, tá bom? Então, eu ensino bem certinho, olha aqui, fica o avesso, aí eu dou a dica desse tamanho de ser um porta-copo. Eu vou explicar como fazer maior para vocês fazerem um suplá. E depois também, caso vocês queiram, pode deixar aí nos comentários que eu posso ensinar vocês com essa base fazer um porta-coisas, né? Pode ser um cachepô, pode ser um porta-treco, alguma coisa para você deixar no banheiro ali para deixar as suas coisinhas, um porta-maquiagem, um porta-bijuteria, tá? Então aí um porta-joia, se a gente fizer menorzinho, olha só, com apenas menos carreiras a gente faz um porta-joias. Então, se vocês quiserem essa aula, eu vou ensiná-las com maior prazer. Então, nós vamos aprender a fazer essa circunferência perfeitinha em todos os tamanhos. E depois nós vamos aprender a fazer o tassel. O tassel é um pingentinho que você pode usar em bolsas, pode usar também como chaveiro, você pode colocar aqui aquele mosquetão, né? Que é aquele que aperta e você encaixa na bolsa. Então, é um chaveirinho que você pode colocar também aonde quiser. E aqui no caso, se você não for colocar o Espírito Santo, olha, ele vira um chaveirinho de mandala. E também você pode fazer menos carreiras, que ele vai ficar um mini chaveirinho. Fazer também ele mais curto. Então, vamos lá. Para fazer somente essa base redonda, né? Nós vamos usar aqui o fio de malha da Círculo, é um fio prêmio, então ele não é um fio residual, porque a maioria dos fios de malha são fios residuais, que são restos, né, sobras das confecções, que aí a pessoa faz o fio de malha, a empresa, né, acaba fazendo o fio de malha. Esse aqui é um fio prêmio, então não é um fio residual. Ele é 94% poliéster, 6% elastano. Elastano é porque ele estica. Ele tem 25 metros e 270 gramas, tá? Aqui, olha, as agulhas de crochê recomendadas vão de 8 até 12. No meu caso, eu utilizei a número 8, tá? Então, eu sempre aconselho que vocês façam aí uma amostra, porque se seu ponto é muito justo, você deve usar uma agulha mais grossa. Se seu ponto é muito solto, você deve usar uma agulha mais fina, né? Então, sempre faça uma amostrinha aí antes de iniciar o seu trabalho, para ver com qual agulha você vai gostar mais de trabalhar e com qual delas o seu ponto também vai ficar mais bonito, tá? Então, aqui, né, contém 270 gramas, né? Eu já falei. E vamos para essa cor. Essa cor é a 2829 e o nome dela é Azul Bic. Eu sempre corto aqui no meio, olha, sempre corto aqui
o rótulo e tiro aqui para trabalhar o fio do meio. Olha, ele já vem facinho para você retirar, tá bom? Então, sempre deixa o rótulo e começa ali do meio, que fica mais fácil. Então, para fazer essa parte, é só agulha, uma agulhinha de costura para você fazer o arremate, ou se você preferir, você pode fazer o arremate também com uma agulha mais estreita, para puxar o fio e esconder. Eu gosto de fazer com agulha de costura, essa mais grossinha, tá? Com aqui o furinho dela mais grosso. E aí, uma tesourinha de arremate, tá? Para fazer o tassel, nós vamos precisar de um molde, né? Eu vou explicar também lá mais pra frente para vocês. Eu peguei um caderninho que eu tinha, mas vocês podem fazer um molde de papelão no tamanho que vocês desejarem, tá? Eu vou explicar também quantas vezes vocês enrolam, como fazer. Então, o tassel é bem simples, como aqui eu vou emendar aqui na outra parte, eu não preciso de mosquetão, nada aqui, tá? Eu só vou colocar essa argolinha aqui que eu achei no armarinho. A princípio eu fui para comprar uma sozinha assim, mas a que tinha lá era muito estreita, então não ia caber as duas partes, essa parte de baixo e essa parte de cima, ia ficar muito apertado. E aí eu encontrei essa, eu gostei bastante, olha, fica bem soltinha. Você também pode colocar uma etiquetinha aqui, caso você queira, né? Uma outra etiqueta, um coraçãozinho ou uma frase. Então, tem várias opções aí para você colocar. Então, para o tassel é isso, vai precisar de um moldezinho, da tesoura e mais nada. E para colar, se você for colar alguma coisa, eu vou utilizar a cola universal. Ela é uma cola bem prática de usar, ela seca em 5 minutos, ou então você também pode usar a cola quente, que também é bem fácil de utilizar, né? Aqui eu usei, ó, tá bem firminho, ó, tá? Mas você também pode usar a cola quente, caso você prefira. Então, eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa durante o vídeo, eu vou falando. As medidas também eu passei durante o vídeo, as medidas que ficou o tassel, que ficou a nossa base redonda. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Qualquer opinião, deixe também. Se vocês quiserem aprender mais coisas com o fio de malha, aceito sugestões. Eu vou amar também passar para vocês. Vamos para nossa aula. Nós vamos começar fazendo a base redonda perfeita. E aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Se vocês não fizerem a alcinha, seguindo fazendo reto, como eu vou ensinar para vocês, ele vai ser um porta-copos. Olha só que lindo que fica o porta-copos, ó, bem facinho de fazer e fica super chique, arrumadinha a sua mesa. E você também, se quiser, pode continuar fazendo essa base, fazendo um suplá, que é para colocar o seu prato. Então, você pode fazer o porta-copos e pode também fazer uma base maior e usar como suplá. Para quem não sabe, suplá é onde você apoia o prato, tá bom? Então, eu vou ensinar a fazer essa base perfeita, vou explicar como vocês continuam fazendo maior, ou então com essa alcinha aqui, no meu caso, que eu vou fazer a lembrancinha para batizado, tá? Então, da mesma base, você pode fazer também um cachepô, né? Depois vocês vão subir, mais para frente eu posso ensinar um cachepô ou um cestinho para guardar outras coisas de bijuteria, várias coisas que vocês quiserem. Então, dá para fazer de vários tamanhos, tá? Nesse caso e nesse tamanho, vocês conseguem fazer um porta-copos que fica muito bonito, ou essa lembrancinha para batizado que eu vou ensinar para vocês. Vamos começar então. Nós vamos começar fazendo o laço mágico. Eu venho com o fio do novelo, coloco assim dessa forma na minha mão,
Dou a volta aqui em 2 dedos e cruzo, olha. Cruzo, vou aqui com a minha agulha e busco o fio. Na verdade, olha, ficou um nozinho, tá? Bem tranquilo de fazer, tá? Vou repetir aqui com vocês. Então, eu coloco aqui o fio, deixando um espacinho, laço os meus 2 dedos e cruzo. E venho com a agulha e busco o fio, ó, ficando um nozinho. Agora, eu faço uma correntinha bem soltinha, que vai contar como um ponto. Nós temos que ter aqui, dentro desse laço, 6 pontos. Então, eu tenho um. Então, nós vamos fazer mais 5 pontos baixos. Faço 1, 2, bem soltinho. 3, 4 e 5. Então, ficamos aqui num total de 6 pontos, contando com a correntinha, olha. 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a correntinha, 6º ponto. Eu venho com esse fio aqui do início e vou ajustando esse meu círculo aqui, que será a nossa primeira carreira. Então, vem ajustando bem certinho, não puxa de uma vez, vem ajustando para o seu trabalho ficar bem certinho, tá? Ó, então, ajustei aqui, pode apertar mais um pouco. E aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que essa daqui, eu vou tirar essa daqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos que ficar com esse Vzinho aqui do 6º ponto, ó, para ficar bem certinho o nosso círculo. Normalmente, nós fechamos com ponto baixíssimo. Nesse caso, nós não vamos fechar com ponto baixíssimo, para a gente não conseguir ver aonde começou e aonde terminou nossa carreira. Percebam, olha, aqui a gente não percebe aonde foi o início e o final da carreira, tá? Então, essa laçada, olha, eu deixo ela bem grande. E aqui nós temos a correntinha e temos aqui o primeiro ponto. Eu venho com agulha nesse primeiro ponto, de trás para frente, pego essas 2 argolinhas aqui, olha. Venho, puxo essa laçadinha, laço aqui na agulha e vou levar essa laçadinha lá para trás. Só puxar lá para trás, ó, deixo ela bem grande. Ajeito novamente aqui. Aqui eu vou deixar um pouquinho solto para vocês verem aonde nós vamos colocar a agulha. Aqui, olha, é a nossa nosso primeiro ponto onde foi feito a correntinha. Então, eu venho com a minha agulha, olha, aqui bem no meio dessa correntinha e levo lá para trás, ó, bem no meio. Aqui eu tenho esse nozinho, aqui eu tenho um fiozinho e outro fiozinho. Então, eu vou colocar minha agulha bem no centro, pra gente fazer o ponto baixo centrado. Agora sim, ó, eu ajeito essa laçadinha, ó, percebam que ele vai ficar um Vzinho igual às outras. Coloco aqui essa laçada na minha agulha e ajeito, ó, pego o fio do novelo e não esse do início, do novelo, e ajeito essa laçadinha aqui na minha agulha, tá? Aí, eu vejo se tá bem certinho aqui no início, ó. Estou fazendo bem devagar, parece difícil, porque eu estou fazendo devagar, mas não é. Tô fazendo devagar, que é para vocês entenderem bem e não ficarem em dúvida, tá? Então, agora eu venho, ó, puxo o fio, laço o fio e venho lá pra frente, ó. E estico a laçada, ó, ficou bem no centrinho do meu ponto. Agora, eu faço uma correntinha que equivale ao ponto e vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Venho com a agulha e vou lá no mesmo lugar, bem no centro do ponto, ó. No mesmo lugar que tá saindo o outro. Busco o fio e faço um ponto baixo. Aí, eu venho e vejo aonde está o meu outro ponto, ó.
Percebam que ele está aqui, eu tenho um Vzinho, então, eu vou colocar a minha agulha, olha, bem no centro. Normalmente, a gente faz aqui, né, o ponto baixo. Mas o ponto baixo centrado, a gente vai pegar bem aqui, ó. Aqui eu tenho um Vzinho, então, eu vou colocar aqui bem no centro desse Vzinho, ó. Percebam que aqui eu tenho um nozinho, aqui eu tenho um fio e aqui eu tenho outro. É aqui que a minha agulha tem que sair. Então, eu faço um ponto baixo. E outro ponto baixo no mesmo lugar, ó. Vou lá e vejo se a agulha saiu no mesmo lugar. Agora, já temos 4 pontos aqui, olha que gracinha. Vou para o próximo, ó, está aqui, percebam que é bem no início aqui desse Vzinho aqui. Então, eu venho com a minha agulha, coloco aqui bem no centro e vejo se saiu no centro ali atrás. Tem que ficar um fiozinho desse para cada lado, embaixo do nozinho. Busco o fio, um ponto baixo. Novamente, vou lá no mesmo lugar, coloco a minha agulha. Já estamos com 6 pontos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer mais uma vez aqui. Aqui estou com o meu ponto baixo, venho bem no centro aqui dentro, coloco a minha agulha e ela tem que sair entre um fiozinho e outro. Ó, aqui tem um fiozinho, aqui tem outro e aqui tem o nozinho do ponto. Então, ela tem que sair aqui. Tá? Então, faço um, sempre esticando um pouquinho para ficar bem bonito o seu ponto, tá? Vou lá novamente e faço mais um. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Vou pro próximo, coloco a minha agulha. Vejo se saiu lá no centro. Essa primeira carreira aqui é um pouquinho mais difícil, depois vai ficando mais fácil. Faço um e faço mais um. Temos 10. Agora, eu vou para o último ponto, ó. O último ponto está aqui. Vou fazer a mesma coisa. Aqui tem o início, ó, esse fio do início é exatamente aqui, ó, tá? Aonde nós puxamos aqui o fiozinho para fechar o nosso laço mágico. Então, venho, faço o 11 e o 12. Vou conferir para ver se está certo, tá? Essa laçada eu deixo bem esticadinha, da mesma forma que eu fiz na primeira. Então, aqui, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui a correntinha. Então, vou fechar a carreira novamente com vocês. Aqui nós temos a correntinha. Vou colocar minha agulha no próximo ponto, pegar as 2 argolinhas de trás para frente. Venho com esse última laçada que nós aumentamos, laço na agulha e levo lá para trás. Ó, e aqui vocês têm que ver para ele ficar do mesmo tamanho dos outros Vzinhos aqui, tá? Então, ó, eu venho com a minha agulha aqui nesse primeiro ponto, que é a correntinha. Então, eu venho aqui, coloco a minha agulha aqui. Encaixo essa laçada, aperto, ó, puxo para ajustar, venho com a agulha e trago aqui o fio para frente. Olha só, percebam que não aparece aonde a gente iniciou e finalizou, tá? E também aqui a gente ficou certinho com os fiozinhos que a gente precisava. Então, eu vou fazer uma correntinha e agora eu vou fazer um ponto sozinho, no próximo 2 pontos juntos.
um ponto sozinho, no próximo 2 pontos juntos. Então, aqui eu fiz uma correntinha, eu conto como um ponto sozinho. Aqui no próximo, olha, eu vou fazer 2 pontos juntos. Então, eu coloco a minha agulha, ó, já está mais fácil. Faço um ponto baixo e 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, no próximo, eu vou fazer um sozinho. Coloco a minha agulha, vejo se saiu lá no centro, ó. Aqui tá o nozinho e um fiozinho para cada lado. Um sozinho. No próximo, 2 juntos. Veja bem se está bem no centro. E 2. Então, agora, essa carreira eu vou fazer e volto com vocês. No próximo, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos. Até chegar no final, nós vamos terminar com 2 juntos, porque começamos com um sozinho. Então, no final, vamos finalizar com 2 juntos. Nessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos, então, vamos conferir. Aqui foi a correntinha do início, eu conto como uma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, vamos fechar da mesma maneira, ó. Levantei. Aqui é a correntinha, eu vou para o próximo ponto, coloco a minha agulha de trás para frente, puxo esse último ponto, levo lá para trás. E deixo aqui certinho para ficar do mesmo tamanho de todas as outras. Venho aqui nesse primeiro ponto, para vocês saberem onde é o primeiro ponto, ó. Terminei aqui, então, esse é o primeiro ponto. Deixo ajustadinho, vou ali com a minha agulha bem no centro, coloco aqui a última argolinha, ajusto. Ó, ficou bem certinho, ajustadinho, não puxa muito para vocês depois não terem dificuldade de passar a agulha para frente. Laça e venho com o fio para frente, ó. Sai bem no centro aqui do ponto. Faço uma correntinha. Vocês lembram que aqui nós começamos com apenas um ponto, né? Na outra carreira. Então, pra gente distribuir os aumentos, aqui eu vou começar com 2. Então, eu fiz um, que é a correntinha, e vou fazer mais um aqui. Então, fiz um aumento aqui. Nessa carreira, nós vamos aumentar de 2 em 2. Então, eu fiz um aumento, agora eu faço 2 sozinhos. Percebam que esses 2 aqui estão juntos? É onde a gente vai fazer 2 sozinhos. Então, eu vou lá no centro, vejo se está bem no centro, olha como fica mais fácil. Faço um ponto sozinho e mais outro ponto sozinho. 2 pontos seguidos sozinho. E aqui, olha, percebam que eu tenho só um, ó, só um. E é nesse aqui que nós vamos colocar 2 juntos. Então, eu vou lá no centro, ó, a agulha já sai sozinha. Então, eu faço um, volto no mesmo lugar e faço 2. Vou fazer mais uma vez com vocês. Aqui eu tenho 2, ó, percebam? Então, eu vou fazer um ponto para cada ponto 2 vezes. Um, vou para o próximo, ó, e 2. Agora, no próximo, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos juntos. Faço um, e no mesmo lugar, eu volto e faço 2. Tá? Então, nessa carreira, eu vou seguir assim: 2 pontos sozinhos, 2 juntos, 2 sozinhos, 2 juntos.
Aqui nesse caso, nós começamos com 2 juntos, nós vamos finalizar com 2 pontos sozinhos, tá? Então, é só seguir fazendo dessa maneira, bem facinho. Nessa carreira, nós ficamos com 24 pontos. Eu já contei a minha, tá certinho, sempre lembrando de contar essa primeira correntinha aqui. A minha, eu vou parar por aqui porque eu quero desse tamanho. Se vocês quiserem fazer maior, como que é feito? É feito sempre da mesma maneira, o que aumenta é o intervalo dos aumentos. Nós começamos com 2 pontos em cada ponto, depois 1 ponto, um aumento, 1 ponto, um aumento, depois 2 pontos, um aumento, aí vocês vão fazer assim, 3 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, e em cada carreira vocês vão aumentando 6 pontos. Por exemplo, se vocês fossem continuar para fazer uma carreira maior, na próxima carreira vocês teriam 30 pontos, depois 36, tá? Então, sempre vão aumentando 1 ponto a mais. No caso da próxima carreira aqui, seria 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Nós vamos parar por aqui. Então, eu vou fechar essa carreira da mesma forma, ó. Levantei aqui o meu ponto, venho aqui no pontinho de trás para frente, levo esse ponto lá para trás, ajusto, deixando aqui do mesmo tamanho, ó, tá? Venho aqui no primeiro ponto, levo a minha agulha lá para trás, bem no centro, encaixo essa laçada, ajeito aqui, levando para trás, né? Laço a agulha e venho para frente, tá? No caso aqui, não é a finalização, tá? Porque eu quero fazer esse acabamento aqui, tá bom? Vocês poderiam finalizar sem o acabamento, mas eu quero que fazer esse acabamento para ficar uma peça mais firme e mais bonita, tá bom? Então, agora, olha, eu não vou fazer a correntinha, porque senão, se eu fizer a correntinha, esse fio vai vir por aqui por cima. Então, eu não vou fazer a correntinha. Nós vamos fazer pontos baixíssimos normais. Como eu quero fazer essa alcinha aqui para se tornar tipo um chaveirinho, eu vou fazer 12 pontos e depois eu vou subir mais 9 ou 10 correntinhas. Se vocês não quiserem fazer isso, se vocês estiverem fazendo porta-copo, por exemplo, então é só seguir fazendo por toda a carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer 12 pontos baixíssimos, já direto, ó. Venho aqui, pego normalmente, ponto baixíssimo, eu coloco a minha agulha, busco o fio e passo pela correntinha, ó, bem soltinho, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que eu tô pegando aqui normalmente, tá? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu fiz 12 porque eu quero que meu acabamento fique aqui para baixo. Como nós temos 24 pontos, eu fiz 12 para ficar bem na metade aqui para cima, tá? Por isso que eu fiz 12, mas isso eu que quis que ficasse bem certinho aqui. Então, agora, eu vou fazer essas correntinhas para fazer o chaveirinho. Se vocês quiserem, é só seguir direto, tá? Não é necessário fazer. Eu fiz 9 correntinhas, então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando também que é a seu gosto esse tamanho aqui. Pode ser feito maior ou menor. E agora, eu vou finalizar aqui as minhas correntinhas até chegar ali
nesse início, tá? Então, é só finalizar aqui fazendo pontos baixíssimos normalmente. Aqui, olha, eu fiz mais 11 pontos, deixando o último sem fazer. Nós iniciamos aqui, né? Ó, nós iniciamos aqui, eu deixei o último sem fazer, porque eu vou finalizar com a agulhinha de costura. Vocês podem também usar uma agulha de crochê mais fina, caso vocês sintam à vontade, tá? Vou cortar o fio, ó, um tamanho bom para terminar e para esconder. Não precisa ser muito, ó, um pedacinho de fio, ó, uns 15 centímetros, e vou puxar esse fio agora. Ó, aqui já temos o nosso Vzinho do ponto. Agora, nós vamos simular o último Vzinho. Eu gosto de fazer com agulhinha, mas vocês podem fazer com uma agulhinha menor de crochê. Ó, então, eu vou passar aqui a minha agulha por dentro desse primeiro ponto. Se vocês forem fazer com agulha de crochê, vocês vão passar desse jeito aqui e puxar o fio, tá? Então, eu venho e passo ali, ó. Ó, percebam que a gente já fez a perninha de baixo, tá? Agora, percebam aqui, olha, que ele entra pra dentro dessas duas perninhas. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou entrar aqui e vou sair lá atrás. Vocês podem sair aqui também, ó. Vou sair lá atrás, no meio desse outro aqui. Então, aqui é só ajeitar, a nossa frente está certinha, olha que graça, nem parece aonde iniciou e finalizou. Agora, aqui, olha, tá saindo de dentro, eu vou fazer uma outra perninha aqui, vou sair aqui pra dentro, ó, da próxima perninha, tá bom? E agora, aqui, pra finalizar, eu já vou pra dentro com esse fio e saio aqui em qualquer lugar pra poder esconder. Aonde vocês conseguirem, ó, passar pra dentro. E aí, é só vir escondendo o fio. Eu passo bastante em vários pontos para não ter o perigo de desmanchar. Tá? Só passar até aonde você conseguir, e esse aqui a mesma coisa, tá? Se você se sentir confortável, você pode fazer com uma agulhinha de crochê também. Então, eu vou finalizar aqui, esconder esses dois fios e cortar bem rente. Aqui está pronta, olha o avesso, escondi, cortei, pode esconder mais esse fiozinho aqui também, tá? Pode deixar bem escondidinho, para ficar um acabamento bem bonito, tá? Então, aqui está a nossa base redondinha, perfeitinha, que vocês podem utilizar da maneira que vocês quiserem. Agora, eu vou deixar reservada e vamos fazer o tassel, tá bom? Então, olha quanta coisa vocês vão aprender nessa aula. Esse aqui é o tassel, e vocês vão escolher o tamanho que vocês querem que ele fique. E também a quantidade de fios é sempre a gosto de vocês. Olha, o meu aqui finalizado ficou um total de 12 a 13 centímetros. Eu não medi aqui para vocês a circunferência, ó. O total ficou com 11,5, tá? Então, aqui ficou com 10, deixa eu ver direitinho. Um 10 centímetros ficou de comprimento, então, tava medindo errado, ó, 10 centímetros, e aqui o meu tassel ficou com 12,5. Então, vocês vão escolher o comprimento, vocês vão escolher quantos fios colocar, pode ser mais cheio ou mais vazio, menos, né, fiozinhos. Eu tenho aqui um caderninho que eu peguei, e esse caderninho, olha, tem 13
e meio, mais ou menos. Então, eu fiz ele como medida, mas depois, quando a gente corta, né, diminui um pouco. Vocês podem pegar um papelão, fazer a medida que vocês quiserem e do jeito do tamanho que vocês quiserem. Eu peguei esse caderninho e no meu caso, eu dei 8 voltas aqui. Nós vamos precisar de 2 fios, um para costurar aqui, para prender os fios, e o outro para enrolar. Esse que a gente vai prender aqui em cima, tem que ser do tamanho do seu molde, um pouquinho mais comprido, porque eles vão fazer parte aqui também dos fiozinhos, tá? O meu, eu cortei com 40 centímetros. 36, ó, não foi nem 40, 36 centímetros, mas vocês podem medir assim, olha, deixando sobrar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Aí, com o fio, você vem, pega o seu molde, eu enrolei 8 vezes. Deixo uma sobrinha aqui e vou enrolar 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bem frouxinho também, tá? Esse é o tamanho que eu quero, então eu seguro aqui, ó, e corto um pouquinho maior também. Aí, venho com um dos fiozinhos, passo por dentro. E vou igualar aqui os 2 tamanhos. Deixa eu ajeitar aqui, pra não ficar muita coisa. Igualo aqui, ó, esse daqui já subiu, ó. Percebam que vocês têm que segurar para eles não subirem muito, para não dar diferença, esse do início, tá? Por isso que eu falo para não apertar. E aí, a gente vem, iguala aqui, ó, tá? E dá um nozinho bem forte, segurando esse do início aqui para baixo, para ele não subir muito. Dá um nozinho. E mais um nozinho. Tira do molde, pode deixar de lado. E agora, esse nozinho, nós vamos colocar ali pra baixo, assim, ó, só virar, colocar pra baixo, deixa ajeitadinho. Eu gosto de cortar depois, tá? Eu não gosto de cortar antes de fechar. E aqui, você vai ajeitar esse miolinho dele aqui. Ó, ajeita bem, tá? Deixa bem puxadinho e ajeita bem. Com outro fiozinho que nós cortamos, nós vamos fazer o seguinte: uma ponta vai ficar pra cima, então, essa pontinha você deixa pra cima, ó. E essa pontinha aqui de baixo, você vai dobrar pra cima, ficando uma argolinha aqui pra baixo, ó. Tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, eu coloco um fiozinho pra cima, com esse fiozinho de baixo, eu faço aqui um anelzinho e seguro com o dedo. Ajusto bem, deixando bem bonitinho, e venho dando voltinhas aqui e apertando, sempre de baixo pra cima. No meu caso, eu vou dar 3 voltinhas. Esse tanto de voltinha que vocês vão dar é a gosto, tá? Então, eu venho, ó, ajusto aqui, fiz uma volta. Aí, vou mais uma vez, um pouquinho mais pra cima, ó. 2, vou mais um pouquinho pra cima e 3. Então, vocês vão definir aí quantas voltas vocês querem que fique o seu tassel, ó. Aqui ficou a argolinha que nós deixamos lá pra baixo. Com esse fio que nós demos a voltinha, passo por dentro. E com esse fio aqui, que nós deixamos solto pra cima, ó, eu puxo a argolinha. É o nozinho que nós vamos dar, tá? Puxa, venho com esse fio de baixo e também puxo, ó, forçando bem o nó. E depois escondo ele lá pra cima, ó, bem no meio aqui das voltinhas. Aí, vocês vejam se ficou bonitinho, se tá a gosto, antes de cortar.
tá? Então, eu gostei, venho com essa minha tesourinha e corto aqui, bem rente. Agora, é só vir ajustando bem aqui e cortando, ó, percebam que eles ficam bem desproporcionais, tá? Então, vão cortando. Ó, cortei todos. Aí, se vocês tiverem uma tesourinha maior, para esse caso, fica melhor. Ajusta todos os fiozinhos assim. E corta do mesmo tamanho. Se ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, não tem problema, tá? Vamos separar aqui, ó. Vejam se vocês gostaram, ó, ficou um sem cortar. Vejam se vocês gostaram, ó, pode ajeitar ainda mais um pouquinho, tá? Não cortem muito para vocês não perderem muito material e também para não ficar tão curto. Olha, eu gostei, vejam se vocês gostaram. E está pronto também o tassel. Então, olha quantas dicas vocês estão aprendendo nessa aula, tá bom? Agora, nós vamos montar o nossa lembrancinha para batizado. Ou qualquer outra lembrancinha, se vocês não forem colocar o Espírito Santo, pode ser um chaveirinho, né? Não necessariamente uma lembrancinha. Então, agora nós vamos montar. Eu já montei um aqui para vocês verem, olha que amor que ficou. Eu encontrei essa argolinha que ela é dupla, mas tem também aquela argolinha que é uma só. Então, vocês podem escolher aí a que você encontrar. Eu comprei em armarinhos mesmo, tá? Armarinho físico, mas deve ter também pela internet. E ela é bem grossinha, então ela é um pouquinho durinha para abrir e fechar. Se você não encontrar, você pode passar um fiozinho de malha por aqui e esconder também da mesma maneira, tá? Não tem, sempre se dá jeito. Eu quis pôr a argolinha para ficar mais, assim, soltinho. E aqui eu colei o Espírito Santo. Mas como eu falei, vocês podem usar cola quente também, olha só que amor. Então, como eu fiz, olha, eu tenho esse alicatinho aqui, que ele é pequeno, mas pode ser um alicatinho normal, qualquer um aí que vocês tenham em casa. E aí, ó, é só abrir, tá? Tem que ter um jeitinho aqui para abrir, ó, dar uma aberturinha nele. E aí, para colocar, eu vim bem aqui no centro, aqui é onde a gente fez os pontos baixíssimos. Eu vou vir aqui e colocar nessas duas alcinhas aqui, ó. Então, eu vou encaixar, ver certinho, ó. Encaixei, pegando as duas alcinhas, e agora eu aperto. Tá? Com o alicatinho, como ele é muito duro, eu achei melhor usar o alicatinho. E agora, eu abro aqui a outra, só girar assim, ó. Se for aquela argolinha sozinha, ela é mais molinha, tá? Esse aqui tá um pouquinho duro, ó, vou tentar, ó, com o outro fica mais fácil. E aí, eu venho e encaixo essa parte aqui embaixo. Se você estiver com um só, aí você encaixa as duas partes na mesma argolinha, ou como eu falei, passa o fiozinho e encaixa, tá? Aqui, ó. Pronto, foi. Aqui é só apertar. Tomando cuidado para não estragar, tá? E aqui, para colar, como eu falei para vocês, pode ser feito com a cola quente ou essa cola universal. Essa cola, ela demora um pouquinho mais para secar, mas é só ficar ali um pouquinho
apertando, que ela seca também. E aí, não precisa de tomada, né? Se você não tiver o bastãozinho da cola quente, ela é muito útil, essa colinha. Aí, vem bem aqui no meinho, ó, tem 1, 2, 3. 1, 2, ó, bem no meinho. E pressiono, ó. Pressiono por alguns minutinhos, que ela já vai secar. Tá? Tem que ficar pressionando uns minutinhos para ela poder ficar bem certinha, tá bom? E aqui está tá pronto a nossa mandala, o nosso pingente, a nossa lembrancinha de maternidade, o tassel, a nossa base redonda. Então, vocês aprenderam muita coisa nessa aula que vocês podem usar separadamente, tá? Para cada coisa. Esse tassel vocês podem pendurar em bolsa, que fica super bonito. Pode fazer um chaveiro. Então, tem várias coisas que vocês podem fazer com as dicas aqui que eu passei para vocês hoje. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído para o seu aprendizado, para a sua vida. Se você gostou, não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar. Tudo isso me ajuda aqui para trazer mais conteúdo para vocês. O YouTube entende que vocês gostaram do meu conteúdo e vai oferecer para mais pessoas. E assim ajuda o meu canal a crescer. E eu vou deixando aqui o meu muito obrigada. Um grande beijo e até a próxima aula.